e o São Paulo negocia a contratação de Paul Fernandes, a seleção brasileira classificada para a Copa e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Brasil, classificado para a próxima Copa do Mundo. Seleção brasileira segue sendo a única a disputar todas as edições do Mundial. Classificação veio com vitórias contra o Paraguai por 1 a 0 na noite dessa terça-feira na Neoquímica Arena, o gol da partida marcado por Vinícius Júnior. Esse resultado combinado com a derrota da Venezuela garante a seleção brasileira no mínimo entre os 6 melhores. Os 6 primeiros passam direto para a Copa do Mundo e o 7º colocado vai disputar uma repescagem. A Argentina é líder das eliminatórias com 35 pontos. Equador e Brasil dividem a segunda colocação com 25 pontos. Uruguai 24, Paraguai 24 e Colômbia 22 integram o G6. A Venezuela aparece com 18 na zona de repescagem, mas é perseguida de perto pela Bolívia com 17. Queria contar que no aniversário de 66 anos de Carlo Ancelotti, a seleção brasileira jogou bem. Todas as opções montadas ofensivas pelo Carlo Ancelotti se mostraram bem-sucedidas. Rafinha pela direita, Vinícius Júnior e Martinelli revezando pela esquerda, com o Matheus Cunha com muita liberdade para jogar centralizado. Enfim, a seleção brasileira criou muitas oportunidades, foi pouco incomodada pela boa seleção paraguaia que vinha de 9 jogos sem derrota. Importante lembrar também que a partir de agora o Brasil já começa a pensar no Mundial, são apenas 8 partidas até a Copa do Mundo, que começa em exatamente um ano. Os 2 próximos jogos, os últimos das eliminatórias contra Chile e Bolívia. Depois a seleção brasileira tem a data FIFA de outubro para enfrentar seleções da Ásia por opção da CBF, possivelmente contra a Coreia e Japão em território na casa dos adversários. Já a data FIFA de novembro deve ter amistosos contra as seleções africanas na Europa. A última data FIFA antes do Mundial, em março de 2026, está sendo guardada pela CBF para amistosos contra as seleções europeias já classificadas para a Copa do Mundo. Bora mudar de assunto e falar sobre Dineno, agora jogador oficial do São Paulo e com uma observação importante. Antes de assinar com o Tricolor, houve uma mudança no acordo do argentino de 30 anos de idade com o Cruzeiro. O Dineno rescindiu seu contrato com a Raposa. Dessa maneira, ele não chega mais emprestado ao São Paulo e sim num contrato em definitivo. Contrato com 6 meses de duração, que se encerra em 31 de dezembro, mas que pode ser prorrogado automaticamente por mais um ano, caso ele bata uma meta ao longo desses 6 meses. O São Paulo não divulgou qual meta é essa, que eu posso contar é que ela está associada a um número de partidas como titular, ou atuando pelo menos por mais de 45 minutos. Argentino que não foi bem com a camisa do Cruzeiro, mas dividiu opiniões. Vi muito torcedor da Raposa lamentando a saída do Dineno, vice-artilheiro do time na temporada passada com 8 gols marcados. A série de lesões foi o grande impeditivo, ele chegou a sofrer uma lesão de ligamento cruzado anterior em agosto do ano passado, que o afastou por bastante tempo. Já no São Paulo, tem a missão de substituir o Caleri, o argentino só volta a atuar na próxima temporada. Nesse momento, São Paulo tem à sua disposição para a função de centroavante o Dineno, o André Silva e também o Rian Francisco. Só para completar, existe a possibilidade de o Dineno ficar à disposição para o jogo contra o Vasco. Vai depender apenas do técnico Luiz Ubeldia, que conhece o Dineno de longa data. Hora de falar sobre o tamanho do Campeonato Brasileiro entre as principais ligas do mundo. E aqui vem uma informação que causa espanto. A Opta, que é o mais respeitado instituto de projeções e números do mundo, classificou o Brasileirão como a 9ª principal liga do planeta. 9º lugar, atrás, por exemplo, da 2ª divisão da Inglaterra, da Bélgica e de Portugal. Eu acho que o Campeonato Brasileiro está bem distante dos principais torneios na Europa, mas até eu que acho isso, considero a 9ª colocação pro Campeonato Brasileiro uma afronta. Não acho que o Campeonato Português, por exemplo, que tem 3 bons times, tem um nível melhor do que o nosso. Não acho, tenho certeza que o Campeonato Belga não é melhor que o Campeonato Brasileiro. E discuto muito se a Championship, a 2ª divisão inglesa, tem mais capacidade, potencial e qualidade que o futebol brasileiro. Bora elencar os 10 campeonatos, as 10 ligas nacionais mais importantes e fortes do planeta de acordo com a Opta. Primeira colocação para a Premier League, segundo para o Campeonato Italiano, também discuto essa posição, terceiro lugar para o Campeonato Espanhol, quarto para o Campeonato Alemão.
Campeonato francês em quinto, Championship, a segunda divisão inglesa, na sexta colocação, Campeonato belga em sétimo, Campeonato português em oitavo, o Brasileirão aparece em nono e o Campeonato holandês em décimo. Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Para você, o Campeonato Brasileiro aparece em qual posição no ranking das principais ligas do mundo? Beleza? Preciso falar agora sobre a chance de Paul Fernandes virar reforço do São Paulo. O tricolor está no mercado em busca de contratações, acertou nessa terça-feira a chegada de Dineno e ainda busca mais um ou dois atletas até a metade do ano. Por que o nome do Paul Fernandes tem sido especulado? Porque enquanto atleta do Boca Juniors, o Paul Fernandes esteve entre o São Paulo e o Fortaleza. Na oportunidade, acabou ocorrendo um acordo com o Fortaleza e o São Paulo perdeu essa dividida. Mas, na segunda-feira passada, o Paul Fernandes chegou a um contrato de rescisão amigável com o Fortaleza. O contrato foi encerrado, ele não seria utilizado e acabou abrindo mão de tudo que tinha para receber até o fim do vínculo, posição inclusive bastante elogiada pela diretoria do Lion. O Paul recebia cerca de 650 mil reais por mês com a camisa do Fortaleza. A partir daí, livre no mercado, um monte de gente passou a imaginar que ele poderia ser consultado pelo São Paulo. Até porque o tricolor não descarta contratar um volante. Existiam tratativas durante as duas últimas janelas com o Thiago Mendes. O Thiago está descartado por conta do alto custo. Livre no mercado, depois de deixar o Al Rayyan, o volante pede pouco mais de R$1 milhão por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Em relação ao Paul Fernandes, certamente um valor menor, algo na casa dos 650 mil seriam suficientes para convencê-lo a fechar com o tricolor. Mas, antes de gravar o vídeo, consultei o presidente Júlio Casares, que assegurou que nem se conversou sobre a possibilidade de Paul Fernandes. A ideia do São Paulo é trazer jogadores mais baratos, que custem no máximo R$300 mil mensais. O tricolor passa por enormes dificuldades financeiras. Para falar sobre o Corinthians, com informação exclusiva, Pastor, lateral direito, 25 anos de idade, brasileiro, foi sugerido e agradou ao departamento de futebol do Corinthians. Esse jogador surge como uma alternativa se as negociações com o São Paulo por Igor Vinícius não avançarem. Já contei para vocês, nos últimos dias, que o Dorival Júnior havia aprovado a contratação do Igor Vinícius, que perdeu espaço no São Paulo e parece estar de saída. Mas o tricolor não gostou tanto da ideia de liberar um jogador para um rival sem compensação financeira. A ideia do Corinthians é trazer um lateral direito sem gastar dinheiro e é nesse contexto e nesse sentido que o Pastor começa a ganhar força. Se você não conhece esse jogador, eu conto que ele surge na base do Londrina, passa pela Ferroviária até se mudar para Portugal, onde joga para o Leixões, Portimonense e Farense. Na temporada que acabou de terminar lá em Portugal, foi titular absoluto do seu time com 34 jogos e 2 assistências. O nome foi sugerido para o Fabinho Soldado, que levou para a avaliação do Departamento de Análise do Corinthians. Houve aprovação, Dorival Júnior também gostou e as tratativas estão sendo conduzidas. O fato de o Farense ter sido rebaixado para a segunda divisão do futebol português facilita o negócio com o clube português. Só para completar, outro nome sugerido também para a lateral direita é de Joaquim Garcia. Esse é um argentino de 23 anos de idade que atua pelo Vélez Sarsfield. O grande problema é que ele não tem conseguido jogar. Sua última aparição em 23 de janeiro, causando enorme desconfiança no timão. Corinthians que ainda busca um zagueiro e atacantes de velocidade para atuarem pelo lado do campo são as prioridades de Dorival Júnior para o segundo semestre. E você, o que pensa sobre os nomes que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Boa noite, Nicola. Zubeldia deu aval para contratar Dineno. Sim, se ele não vai utilizar ele, vai que ele não gosta do atacante. Deu aval sim, tá? Eu não sei só, Henrique, sendo bem sincero, se o nome do Dineno surge a partir do Zubeldia ou se surge do São Paulo, e aí o São Paulo pergunta para o Zubeldia. Mas antes de contratar, o São Paulo consulta o Zubeldia e ouve, não, pode trazer, a gente põe para jogar sim, tá? E vai ser importante, porque hoje o São Paulo tem o André Silva e o Rian Francisco, e está muito claro que o Rian Francisco não goza de muito prestígio com o atual treinador. João Roseno perguntando se há algum outro reforço do São Paulo. Não, além do Dineno, não sei de mais ninguém. O Kishi, lembrando que eu cheguei cedo, porque hoje tem tempo técnico, né? Então não posso me estender muito aqui na live não, tá? Renato Rosa, boa noite, Nicola. Além do Dineno, mais algum reforço para chegar? E o Corinthians vai contratar o Igor Vinícius? Até perguntei hoje para o empresário do Igor Vinícius se tem alguma novidade nessa história. Sem novidades no negócio, tá?
O que eu perguntei para o pessoal do São Paulo é se eles topariam negociar mesmo que se fosse com o Corinthians. E aí deixa eu até abrir aqui só para trazer para vocês esse feedback. Tudo depende, até porque ele vai ficar livre mesmo. A ideia é negociá-lo na metade do ano, tá? Então, eu imagino que o São Paulo queira alguma compensação financeira, especialmente se for para algum rival. O Ari Júnior com like número 5. Quais as metas para o ano do São Paulo? As metas esportivas, Ari, que metas você se referiu de competições? Ou de vendas de atletas, enfim, dá uma especificada. João Piscina mandando boa noite. 64 milhões no Matheus Alves não é um valor muito baixo? O Gustavo São Paulo assegura que não tem nada no Matheus Alves, tá? Quem me assegura, eu vou até dar nome, quem me garantiu que não chegou nada foi o presidente do São Paulo, o Júlio Casares. O Júlio estranha essa notícia de que o CSKA estaria disposto a pagar 10 milhões de euros. Hora de falar sobre Juan Dinenno. São Paulo espera anunciar nas próximas horas a contratação do centroavante argentino de 30 anos de idade. Na segunda-feira ele passou por exames médicos e agora, com a documentação pronta, vai faltar apenas a questão burocrática do envio do empréstimo do Cruzeiro, o registro dele na Federação Paulista e, por consequência, no boletim informativo diário da CBF. São Paulo conta com o Dinenno já para essa janela de transferências. Vale a lembrança de que a janela se encerra na noite dessa terça-feira. Inclusive, se tudo correr dentro do esperado, o Dinenno já pode ficar à disposição no banco de reservas para a partida de quinta-feira contra o Vasco no Morumbis. Empréstimo gratuito até dezembro, se aproveitando da boa relação do presidente do São Paulo, Júlio Casares, com o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço. São Paulo assume 100% dos vencimentos do Dinenno, que ganha na casa dos 600 mil reais, e a partir de agora o tricolor deixa de olhar para o mercado de centroavantes. Vai buscar mais um meio-campista e um defensor se aparecerem oportunidades boas de mercado. O que isso significa? Jogador a custo zero e com um salário relativamente baixo. É por isso que o Thiago Mendes está descartado. O volante, apesar de estar livre no mercado, está pedindo mais de R$1 milhão por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Só para completar o noticiário do São Paulo, Pedro Ferreira, capitão e camisa 10 do time sub-20, renovou o contrato até 2029. Existe enorme expectativa em relação a esse atleta. Família louca, é isso aí. Deixamos aqui o comentário da opinião da vocês chegar aqui, deixando aquele like maroto e ficar por dentro de todas as informações do maior clube do povo. Já chega deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sininho da notificação para ficar por dentro de todas as atualizações, valeu? Não esqueça de deixar seu like, inscreva-se aí para você ficar por dentro de todas as notícias do maior clube do mundo, valeu? E já ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, sempre mais até o próximo vídeo, vamos que vamos.